Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Feliz sábado para você que está aqui com a gente no Instagram e para você que também está com a gente no YouTube. Nós tivemos um pequeno problema com a transmissão no YouTube, mas conseguimos fazer outra transmissão. Então você procure o seu líder ou grupo de WhatsApp e o novo link já está sendo transmitido para os grupos de WhatsApp. E nós iremos também começar nesse momento. Seja muito bem-vindo. Embora estejamos todos distantes fisicamente um dos outros, mas estamos juntos aqui, conectados e principalmente conectados com Deus. Eu quero passar algumas informações para você que nos acompanha no Instagram e no YouTube. Enquanto nós estivermos aqui adorando ao Senhor nessa manhã de sábado especial, enquanto estivermos em pé cantando, fique em pé na sua casa, fique em pé onde você está e participe conosco. Enquanto nós estivermos orando aqui, junte a sua família, chame seus amigos e ore também conosco. Enquanto estivermos aqui passando nossas ofertas, adorando a Deus com a nossa entrega, entregue também e adore a Deus com seus dízimos e suas ofertas. Eu quero passar uma informação para você. Nós teremos algumas interações. Primeiro, você pode interagir com a gente pelo Instagram. Você pode enviar suas perguntas para um momento especial da lição. Quando o pastor e a Tamires estiverem participando juntos da nossa transmissão da lição, você pode enviar perguntas, ou pelo chat no YouTube, ou pelo comentário no Instagram. E aí, no momento da lição, nós iremos responder as suas perguntas. E também, no momento do Instagram, você pode enviar a sua foto com a sua família reunida, marcar a nossa igreja, @adventistasclimabom, e mandar para o nosso direct, ou colocar no seu stories. E em um segundo momento, nós iremos repostar as suas fotos e mostrar a nossa rede de conexão. Todo o distrito do Climabom juntos para uma escola sabatina de adoração ao nosso Senhor. Por isso, vamos começar nessa manhã adorando ao nosso Deus. Chame seu amigo, chame seu familiar, sente-se todos juntos e vamos começar a adorar o nosso Senhor. Nesse momento, nós iremos começar cantando. Pode ficar em pé. E junto nós iremos cantar ao nosso Senhor, Maranata. O Senhor logo vem. Vamos ficar em pé e vamos cantar todos juntos. Nesse momento queremos convidar toda a igreja. Você é a igreja onde você está, né? Então vamos louvar o nosso Deus com todo entusiasmo, com todo vigor, com alegria no coração. Que Deus seja louvado nesta manhã. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Muito bom dia e um feliz sábado para você que nos acompanha no YouTube e para você que nos acompanha aí através do Instagram também, na sua casa, juntamente com a sua família. Nesse momento nós vamos ouvir um pouco a respeito da história que nos foi contada através do Informativo Mundial das Missões. Essa história se passou em Hazuki, na Eslováquia. É um assentamento cigano com cerca de 2.000 habitantes que pouco sabiam sobre a Bíblia. E desde a independência da Eslováquia, em 1983, vários missionários começaram a frequentar o assentamento, a pregar a palavra, a passar a mensagem. E Peter era um morador de Hazuki e ele sempre se interessava por esses missionários para saber qual era o tipo de mensagem, qual era a palavra que eles iriam passar para as pessoas ali daquele assentamento. Peter tinha um irmão chamado Pavon. Juntamente com seu irmão e mais outros 2 amigos, eles tinham uma banda de música secular. Eles tocavam ali pelo país e pelas cidades próximas. Certo dia, eles estavam cansados já de tocar música secular e decidiram então louvar a Deus, decidiram que iriam tocar música somente para adorar e engrandecer o nome de Deus. O curioso é que eles ainda não eram de nenhuma denominação. Foi uma coisa que surgiu dentro deles através do trabalho missionário. E um outro certo dia, Peter, quando foi na casa de seu irmão Pavon, viu uma Bíblia na sua estante. Então pediu emprestado para que ele pudesse ler e estudar por conta própria um pouco mais da palavra de Deus. Pavon ficou meio receoso de emprestar sua Bíblia, pois era a única que tinha também para poder passar a mensagem para sua família e estudar. Mas ainda assim, emprestou por alguns dias a sua Bíblia para o irmão Peter.
E Peter, ao ler a Bíblia, foi lendo, passando, e enquanto estudava a Bíblia, ele se deparou com um verso que está lá em Marcos, capítulo 16, e verso 16, que diz: quem crê e for batizado será salvo. Esse verso ficou na cabeça de Peter, e por alguns momentos ele ficou ali imaginando o que seria isso. E estudava, e então fechou a Bíblia, e alguns minutos depois, quando abriu a Bíblia novamente, para sua surpresa, lá estava novamente o mesmo capítulo e o mesmo verso de Marcos, onde diz: quem crê e for batizado será salvo. Aquilo o incomodou tanto, que ele correu e foi contar para os seus amigos e o seu irmão, que fazia parte da banda. E os 4 ali debatendo e estudando e tentando saber o que aquilo significava, decidiram então que deveriam ser batizados. E Peter disse: nós precisamos nos batizar. Então eles foram para um lago perto, e olhem só que interessante, os 4 foram batizados, um batizava o outro. Algum tempo depois que eles já tinham sido batizados uns pelos outros, eles passaram agora a dar o estudo a outras pessoas, ali daquela região do assentamento, né, na Eslováquia, e mais ou menos 100 pessoas já faziam parte do grupo deles, em que eles estudavam e passavam para as pessoas, ensinavam aquilo que eles aprendiam estudando. Passado mais algum tempo, um irmão adventista missionário chegou ao assentamento e deu todas as orientações necessárias. Mas foi curioso, o que era curioso era que eles aguardavam o sábado e obedeciam os mandamentos de Deus, assim como nós também obedecemos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E depois daquele tempo ali, aquele grupo que foi crescendo e crescendo se tornou igreja. E da igreja se tornou uma outra igreja menor. E hoje, na Eslováquia, já existem cerca de 53 igrejas ali naquela região, com aproximadamente 2.000 membros batizados. E ainda mais, todos os sábados, existe um grupo de mais ou menos 100 pessoas na igreja central. A sua oferta, ela pode também contribuir com o crescimento do evangelho nessa região. Algumas igrejas da Eslováquia ainda apresentam características de uma igreja que está em crescimento. Tem igrejas que ainda não foram acabadas, estão passando por um processo de reforma, e para que os irmãos consigam realizar o sonho de ter um templo para adorar, de ter um local confortável para poder disseminar ainda mais a pregação do evangelho, a sua oferta pode ajudar, tá bom? E para você que está se perguntando, mas como eu posso então adorar a Deus através dos dízimos e as ofertas, se não tem culto no templo? Como é que eu vou depositar o meu dízimo se a salva não passa aqui em casa? Eu vou passar para você aqui agora quais são alguns meios que você pode usar, você pode utilizar para então poder estar adorando a Deus através dos dízimos e das ofertas. O primeiro deles é o aplicativo 7Me. Está disponível para Android e para iOS nas lojas dos respectivos sistemas operacionais. A segunda forma de você adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas é via tesoureiro da sua igreja, tesoureiro ou tesoureira. Você entra em contato com eles e eles lhe dirão qual o procedimento a ser tomado. Eles podem passar na sua residência e estar pegando também aí a sua oferta, tá bom? E a terceira e última forma que você pode utilizar para adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas é via líder de PG. Para você que ainda está aí frequentando os pequenos grupos, toda sexta-feira à noite, você pode levar o seu dízimo e a sua oferta e entregar ao líder, e ele direcionará para a igreja, tá bom? Que Deus os abençoe e continue nos guardando. Maranata. Vamos continuar a nossa programação. Bom, no início eu pedi que se você tivesse alguma pergunta para a lição, você poderia nos enviar. Nós temos até o momento 2 perguntas. E as pessoas estão comentando no nosso chat no YouTube. Pode enviar sua pergunta no YouTube e também nos comentários da live no Instagram. Pode enviar a sua pergunta, que já iremos começar a nossa lição. Bom, mas nesse momento eu quero mostrar para vocês que as pessoas estão conectadas e estão participando conosco. Nós iremos colocar agora no nosso canal no YouTube
Adventistas Clima Bom, e nós iremos repostar a sua foto. Já está a foto no Instagram das pessoas que nos enviaram e também no YouTube, agora na nossa live, das pessoas que estão nos enviando as fotos. Certo? Pode continuar enviando as nossas fotos. Nesse momento nós iremos continuar a nossa programação. Continue, fique em pé conosco e nós iremos louvar. Nós iremos cantar agora todos juntos, tudo por Ele. Proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida e o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por Ele. Diante dele
Amém. Deus seja louvado sempre. Amém? Tudo tem que ser para a honra e glória dele. Vamos continuar a nossa escola sabatina. Nesse momento eu quero passar para você uma informação muito importante. A igreja tem como objetivo a pregação do evangelho, levar o advento a toda geração. E por isso você pode pregar para as pessoas mesmo estando na sua casa, mesmo não tendo o contato com elas, sem poder sair para dar o estudo bíblico. E eu quero passar para vocês que a igreja adventista possui um sistema de inteligência artificial, é o nosso chatbot. Eu vou passar para você, pegue papel e caneta, você vai anotar o número do nosso chatbot, e ali, através do WhatsApp, é um número do WhatsApp, você pode dar estudos bíblicos, você pode enviar lições do PG, você pode enviar vários materiais da nossa igreja, lições da escola sabatina, lições de estudo bíblico para as pessoas. Anote o número. O número é o seguinte: DDD 012 9 82 11 00 10. Vou falar mais uma vez. Você coloca no seu celular, cadastra esse número, e aí você vai conversar com a inteligência artificial. É um sistema. E você pode enviar para as pessoas e dar estudos bíblicos através desse sistema. E assim nós iremos alcançar pessoas que estão um pouco distantes, sem precisar sair da nossa casa, mantendo a nossa segurança. 012 é o DDD. Anote o número: 982 11 0010. Nós temos a missão de levar toda essa esperança. Nós podemos alcançar pessoas, mesmo estando distantes dela. Vamos nesse momento então para um momento muito especial. Nesse momento eu quero convidar o pastor. Nesse momento nós iremos colocar algumas fotos das pessoas que estão nos acompanhando, certo? Pessoas que estão assistindo a nossa live também. Continuem enviando perguntas para a lição. Após esse momento nós iremos dar início à nossa lição. Continuem enviando suas fotos para o nosso direct no Instagram. E também nós iremos repostar as fotos de vocês e responder as suas perguntas. Nesse momento, eu quero convidar o pastor Gutenberg e Tamires, membro da nossa igreja de Central do Clima Bom, e nós iremos começar nesse momento, um momento importante, que é o estudo da nossa lição. Continuem enviando as suas perguntas e eles irão responder. Bom dia, pastor Gutenberg. Bom dia, Tamires. Feliz sábado, meu querido pastor. Muito bom estarmos juntos aqui. Amém, glória a Deus. Eu também quero saudar os nossos queridos irmãos, nossas irmãs que estão adorando junto conosco do seu lar, com um feliz sábado, um dia muito abençoado na presença do nosso Deus. Que esse seja um momento proveitoso, tanto para nós que estamos aqui, quanto para vocês que daí prestam um culto em louvor e adoração ao nome do Senhor. Nossa lição essa semana fechou com chave de ouro. Podemos dizer assim, não podemos, pastor? Com certeza. E essa 13ª lição celebra o fechamento da lição que trouxe a luz sobre as profecias do livro de Daniel. E eu creio que nós saímos dessa jornada com uma experiência mais íntima e pessoal com o Senhor, com mais conhecimento sobre os últimos acontecimentos da história do nosso mundo. O tema da nossa lição dessa semana foi do pó às estrelas. E do pó às estrelas me parece que sugere uma ideia de algo que vem de baixo e vai crescendo, né, pastor? Algo que se prostra ou está num nível mais baixinho mesmo, ali no pó da terra, e vai crescendo, se elevando até o céu como as estrelas. Então, eu quero já convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aí com a sua lição fechada, com a sua Bíblia fechada, abra a sua Bíblia, abra a sua lição, mande as suas perguntas. Quando você mandar a sua pergunta, mande de que igreja você é, que é importante a gente fazer essa interação entre nós aqui e vocês. Além disso, eu também quero deixar registrado que hoje nós estamos em festa, porque seria o 13º sábado nos nossos templos, não é isso, pastor?
Isso mesmo. E hoje é um grande momento de lição geral, distrital, onde nós comemoramos juntos os últimos acontecimentos, porque esses acontecimentos apontam para o breve retorno do nosso Senhor Jesus. E eu creio que esse não é um momento de nós baixarmos a nossa cabeça e nos desesperarmos, mas é um momento, como diz a Bíblia, de nós levantarmos a nossa cabeça para o alto e exultarmos e nos alegrarmos, porque está próxima a nossa redenção. Amém? Amém. Eu quero aqui, então, já aproveitar a situação, já que a gente está falando de lição, pastor, e eu quero mostrar a lição para o próximo trimestre, que já começa hoje à tarde, né? Que tem como tema como interpretar as Escrituras. E eu creio que esse tema vai ser muito pertinente, sobretudo também para os dias em que estamos vivendo. Então, nós já queremos deixar aqui o convite, o apelo para você, querida irmã, irmão, que acompanhe do seu lar, tenha os seus momentos especiais com o Senhor, faça o estudo da sua lição no interior da sua casa, busque junto com a sua família ter esses momentos de aprendizado da palavra, porque são esses momentos que dão base para a nossa fé e que nos darão, com certeza, convicção de vivermos os dias difíceis e passarmos pelas lutas que o mundo está nos proporcionando nesses últimos tempos. Mas, sem mais delongas, pastor, eu quero aqui abrir a Bíblia e pedir para os irmãos de casa abrirem a Bíblia em Daniel 12, para que nós leamos o verso para memorizar da semana, que está lá no verso 13. Mas antes, o pastor bem me lembrou, nós vamos pedir para os irmãos que, junto conosco, façam uma oração em prol da recapitulação da lição dessa semana. O nosso pastor vai orar. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos reuniu nesse momento todo especial de adoração. Nós temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e mesmo distantes fisicamente, mas temos a oportunidade de estarmos ligados pelo sangue de Cristo, por nossa fé, a fé que irá perseverar até o fim dos tempos. E nesse momento, Senhor, quando vamos abrir Tua Palavra, queremos mais uma vez compreender aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração sempre. Em nome de Jesus, amém, Senhor. A palavra diz em Daniel 12, no verso 3, que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Pastor, esse verso, ele é uma profecia que aponta para um grupo de pessoas que é denominada de sábios, pessoas que são consideradas sábias e que a muitos conduziriam à justiça. Se a gente for interpretar, pastor, profeticamente, a que grupo esse verso está se referindo? E por que é importante entender sobre qual circunstância esse grupo resplandece dessa forma e se sobressai dessa forma? É interessante, Tamires, a gente notar que a mesma expressão no início do capítulo 12, sábio, o mesmo adjetivo utilizado, é o mesmo adjetivo utilizado no início do livro de Daniel, no capítulo 1, quando está mencionando que ali se reuniram sábios para servir. E olha que coisa interessante, os sábios que foram vindicados, que foram levantados como servos de Deus, que se saíram, como diz, que saíram na frente, que glorificaram o nome de Deus, foram aqueles que mantiveram seus princípios, aqueles que não negociaram seus valores, aqueles que continuaram firmes. E para você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando através do YouTube, está nos acompanhando agora através do Instagram, eu quero lhe dizer uma coisa: o sábio, a sábia, é aquele, o sábio e a sábia, no fim dos tempos, nessa época que eu e você estamos vivendo, é aquele que está firme nos seus princípios, seguindo as suas crenças, firme no caminho do Senhor. Deus seja louvado por isso. Amém. Pastor, esses sábios, esse grupo que a Bíblia diz que há muitos levariam a justiça, pregariam a justiça, eles são luz, resplandecem em um contexto de angústia muito grande. A Bíblia diz, no primeiro verso do capítulo, que haveria um tempo de angústia, o qual nunca houve antes na história da terra, na história do mundo.
Então, qual é o sentimento, pastor, que deve haver? Essa é uma pergunta do nosso querido pastor Diogo Taveira, de lá da Barra de Santo Antônio. Um abraço ao querido pastor Diogo Taveira. Ele pergunta que tipo de sentimento deve haver em nós, sabendo que muito em breve nós passaremos por esse tipo de angústia, né? Uma angústia a qual nunca houve na história desse mundo. É interessante, se a gente analisar, eu quero lhe convidar a abrir em Daniel 12, verso 1, a palavra de Deus nos diz assim, acompanhe comigo: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. O capítulo começa logo no primeiro verso dizendo que vai se levantar alguém. Os reinos deste mundo podem até nos causar em alguns momentos medo, pavor, angústia, perplexidade, mas aquele que conhece o Senhor, o seu Deus, sabe que Miguel se levantará. E nesse tempo de angústia, ele, Miguel, o verso diz no finzinho, que ele se levantará para salvar seu povo. Esse tempo de angústia será um tempo de fato de provações, de lutas, mas será um tempo que vai revelar a fé que você tem, a fé que eu tenho, Tamires, a fé que nós temos. Do que é feita a nossa fé? Ela é feita apenas de cultos em templos, ou a nossa fé já começa a ser cuidada e alicerçada e fundamentada na palavra de Deus lá em nossa casa, quando a gente abre a Bíblia assim que acorda, quando a gente curva nossos joelhos ali diante da nossa cama e clama ao Senhor por misericórdia, por paz, por sabedoria, a nossa fé apenas vai ser revelada. E esse tempo de angústia que ele faz questão de dizer, é um tempo em que também Miguel nos dará a bênção de nos salvar, de nos livrar. Passaremos por esse tempo de angústia, ele será importante para revelar quem é quem, mas será um tempo onde o povo terá o livramento de Deus, pois a certeza, a maior certeza que nós temos, que nós precisamos ter e que precisamos para toda a eternidade, é que nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, e Ele é o nosso Salvador. Então, o sentimento que deve permear o meu coração e o coração dos irmãos que estão nos acompanhando é de esperança. Amém, esperança. pastor? Amém. Esperança no breve retorno de Jesus. Amém, mas, com certeza. Você citou aí no verso 1 que Miguel, ele se levantará. Miguel, ele se levantaria como o príncipe, o grande príncipe, pastor, e como o defensor dos filhos do povo qual Daniel pertencia. Quando a gente para refletir nesse verso, a gente pode se perguntar: quem é Miguel? Quem representa Miguel? Veja, a pergunta é: Miguel, ele representa um anjo, um poder, um governo, assim como nos outros capítulos de Daniel. Daniel traz animais e metais representando reinos da terra. Miguel aqui, ele está representando um reino, um poder da terra, um anjo. Ele é quem? Quem é Miguel? E por que é tão importante nós, como estudantes da Bíblia, e pessoas que professam crer na volta, no retorno de Jesus, precisam compreender e ter clara a ideia de quem é Miguel, a resposta, a interpretação de quem é Miguel, por que é importante, quem é e por que é importante a gente entender quem é ele. Para que a gente possa entender quem é Miguel, nós precisamos entender o contexto do livro de Daniel. É por isso que não tem como pegar um texto isolado e dar um significado real, profundo para ele. É necessário que a gente veja o contexto do livro em que foi escrito. O livro de Daniel foi escrito num período de exílio, onde vários reinos se sucederam. E todos esses reinos estavam, cada um que se sucedia, tentava se perpetuar. Mas outro reino chegava. E o próprio Daniel passou por vários reis.
E nesse contexto todo, ele percebe que rei se levanta, rei se levanta, rei se levanta, e agora ele conhece aquele que está com eles desde o primeiro capítulo, mostrando que eles eram sábios por manter os seus princípios, está com eles ali, mostrando que ele é aquela pedra que vem do céu, e simplesmente subjuga tudo e levanta o reino ao qual nunca passará. E no restante de todos os capítulos é o Deus que está presente. E agora em vários momentos ele fala, por exemplo, no capítulo 7, ele diz que ele é o filho do homem. No capítulo 8, ele se levanta como príncipe do exército para destruir tudo. No capítulo 10, ele se levanta também diante do rio Tigre para manifestar a sua glória. E no capítulo 9, da mesma forma também, ele se levanta como ungido, o príncipe. Olha o cuidado de Deus em mostrar: reino vem, mas ele está aqui. Quem ele? Miguel. E o significado da palavra Miguel, do nome Miguel, é quem é como o Senhor. E isso é como se dissesse assim: Daniel, você está vendo todos esses reinos aí? Daniel, você está num contexto de exílio, que não está vendo talvez ali literalmente, não está vendo ali nos seus arredores a presença de Deus. Não esqueça, Daniel, que o que você está vendo em visão, que o que eu estou revelando a você é a certeza de que ninguém é como o Senhor. Amém. O Senhor subjuga a todos, o Senhor existirá eternamente, o Senhor fará a sua vontade, mesmo que o mundo tente minimizar o agir de Deus, não conseguirá, porque quem é como o Senhor? Então Miguel vem para dizer assim: ei, eu estou no controle da história, ei, eu estou tomando conta de tudo, ei, Amém. creia em mim. E é para mim e para você essa Amém. certeza de que a gente está no controle de Deus. Por isso que o nome Miguel é um título para o próprio Deus, para o próprio, aquele que é o príncipe do exército, aquele que veio morrer na cruz do Calvário por você, é Jesus. É uma forma de dizer, num contexto de exílio, quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem pode fazer o que Ele faz? Que por mais que o mundo pareça tão enormemente desafiador, por mais que as coisas sejam complicadas, quem é como o Senhor? O Senhor Amém. vai resistir eternamente, o seu reino nunca passará. Amém. Miguel é o nosso Salvador. É o nosso Salvador. Mas o Fábio, o ancião lá da igreja do Vergel, um abraço para o nosso irmão Fábio. Obrigada pela sua participação, querido. Ele quer saber aqui em que momentos da história Miguel aparece, na história do plano da salvação. Em que momentos, segundo o relato bíblico, Miguel ele se manifesta? Quando o povo de Deus está na bonança, na tempestade, na angústia, quando o povo de Deus precisa do quê? Miguel aparece e se manifesta. O próprio verso 1, ele já diz o momento em que Miguel se manifesta. É no momento que o seu povo mais precisa, é o momento que o seu povo precisa de direção, com certeza, condução. É nesse momento que o Senhor se revela para mostrar que Ele está no controle. Então, em vários momentos da história, nós percebemos o cuidado de Deus. Ele se revela como leão da tribo de Judá, Ele se revela de várias formas, inclusive como Miguel, para mostrar no tempo de exílio para o seu povo que Ele está no controle. Amém. Então, nós podemos ter a certeza, pastor, de que Miguel é o nosso Salvador, aquele que nos defende, que milita por nós, porque Ele é o nosso representante no céu, e que intercede por nós, porque Ele também é o nosso intercessor no céu. Amém? Amém. Agora eu quero avançar um pouco no nosso estudo, pastor, e eu quero ler o verso 2 de Daniel 12. Sim. Tá? Aí no verso 2, diz assim, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Pastor, essa é a pergunta, a referência, aliás, mais explícita do Antigo Testamento à ressurreição que estava por vir.
Nós entendemos que a ressurreição é a manifestação da vitória sobre a morte, que entrou no nosso mundo, na história do nosso mundo, como consequência do pecado. Pastor, qual é a importância de crer, entender, meditar, refletir na verdade da ressurreição, sobretudo em tempos de luta nesse mundo, em tempos de doenças como as provenientes dos vírus e enfim, das pandemias e epidemias? Qual é, em que sentido, assim, no sentido mais real, mais palpável, de que maneira isso traz para a gente a ideia de que nada do que estamos vivendo importa, ou quase nada importa, tendo em vista que a mensagem da ressurreição nos dá um foco, uma esperança. Qual é a importância de meditar, refletir nessa mensagem de consolo sobre a morte? A gente ouve muito falar na ressurreição no Novo Testamento, várias vezes mencionando, né? Desde os Evangelhos até o livro de Apocalipse, no penúltimo capítulo já está falando sobre ressurreição. E aí quando a gente vê o Antigo Testamento também falando sobre isso, num contexto de tanta privação, de tantos desafios, de tantas lutas, a gente vê o cuidado de Deus em dizer: ei, o maior inimigo do homem, que é a morte, que o homem não consegue dominar, o homem pode até tirar alguém do poder, o ser humano pode até subjugar reino, ou com uma guerra civil, com uma rebelião, seja o que for, mas sobre a morte, o ser humano não tem controle. Então, eu estou no controle da vida de vocês. Amém. Eu estou no controle de vocês. Só que nesse contexto, o verso 2, ele esclarece algo interessante. Ele diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha. Porque na volta de Jesus, nós vamos ter pessoas que apenas Deus sabe quem são essas pessoas, que irão ressuscitar para ver o Senhor e dizer: eu não acredito que foi esse de quem eu persegui, que foi esse a quem eu matei, que foi esse a quem eu rejeitei, que foi esse a quem eu neguei. São essas pessoas também que serão ressuscitadas para ver a glória de Deus. Então o Senhor está dizendo que pode ser que as pessoas passem, pode ser que venham lutas e pessoas venham a falecer crendo no Senhor, mas tenham fé. Quando o Senhor voltar, nós vamos ver a glória do Senhor. Aqueles que mantiverem seus princípios e valores serão ressuscitados para a vida eterna. E aqueles que não, um dia serão ressuscitados, a gente chama de ressurreição especial, serão ressuscitados para ver a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. Amém. Para que a gente possa contemplar o Senhor. Infelizmente, as pessoas vão ver o Senhor e vão sentir horror. E o horror não é porque o Senhor vem com cara fechada, não é porque o Senhor vem, não, mas é porque elas vão estar decepcionadas por aquilo que elas nunca quiseram. E Deus quer que eu e você hoje tenhamos a fé firmada no Senhor. Amém. E busquemos a Ele verdadeiramente. Glória a Deus. Tenhamos esperança. Nós temos esse privilégio, pastor. Nós estamos hoje aqui reunidos, ainda que virtualmente, mas unidos por uma única esperança, né? Com um só propósito. O propósito de louvar, engrandecer, enaltecer e exaltar o nome do nosso Deus e a sua palavra. Veja que em tempos de muita perplexidade, em tempos de angústia, nós temos na palavra do Senhor um refúgio. Nós temos nela um escape. Nós temos nela e nessas profecias esperança, convicção de fé. E baseado nessa convicção de fé, nós podemos viver melhor. E ainda assim, falando de profecia, pastor, existem aqui alguns versos desse capítulo que se referem a acontecimentos específicos. E eu quero trazer à tona para a nossa conversa, a nossa discussão, esses versos, tá? Quero que você abra a sua Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia com a gente aí de casa, no capítulo 12 ainda de Daniel. Nós vamos ler os versos 10, é isso, pastor? 10 e 12?
11 e 12. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, olha o que a profecia diz. E posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Ora, pastor, nós já vimos, em uma outra ocasião, Daniel falando sobre período de tempo, sobre cronologia. Sim. Quando ele fala dos 1260 anos, que são o período de supremacia papal, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E ainda Daniel cita as 2.300 tardes e manhãs, ou os 2.300 dias. Mas me parece que Daniel está se referindo aqui a um outro período de tempo. Eu queria que o senhor explicasse o que Daniel tem a ver com essa profecia, com esse verso aqui, onde haveria ainda 1290 dias, Daniel e o povo de Deus. O contexto dessa declaração é interessante a respeito disso, porque foi respondido para Daniel. Houveram duas perguntas. Depois que se falou da ressurreição, no verso 2, e aí ele vai dizendo, Daniel, encerra essas coisas, porque essas coisas se referem ao futuro, elas vão ser... vai haver o rompimento desse selo, a descoberta dessas coisas no futuro, vão ser desvendadas no futuro. Então, aí vem, alguém pergunta e diz, quando se cumprirão essas maravilhas? Aí ele diz, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, se referindo àquele período, né, de 1260 anos. E nesse período, nesse contexto, Daniel pergunta, eu não entendi, ele diz, Senhor, qual será o fim dessas coisas? Então Daniel está preocupado, como é que isso vai terminar, como é que vai ser? Como essa profecia dos 1260 dias ou anos, se estão dentro, inclusas nas 2.300 tardes e manhãs, então nós temos algo muito interessante. Deus está, a partir desse momento agora, o anjo do Senhor está esmiuçando para Daniel detalhes, ainda dessas 2.300 tardes e manhãs, no contexto dos 1.260 dias, detalhes importantíssimos aqui, para a gente poder manter a nossa fé, detalhes que talvez, quer dizer, certamente não foram mencionados anteriormente, né? E aí ele vai mencionando, ele vai esclarecendo para eles nesse verso. Depois do tempo de sacrifício, onde o sacrifício diário foi tirado, que é o período onde acontecerá a substituição da intercessão. Essa substituição vai trazer para as pessoas outro entendimento a respeito de quem é o nosso intercessor. Em vez de ser o próprio Jesus, acaba sendo intercessor como se fosse ali um ser humano intercedendo por nós. E esse não é o contexto. Por isso que ele menciona aqui que haveria um marco inicial. Ele começa a falar de um marco inicial. Haveriam 2.290 dias, ou seriam 2.090 anos, ou seja, um acréscimo de 30 anos. Esses 30 anos é de início. Então, antes de 538, haveria 30 anos antes, algo de muito interessante. E a gente sabe que o rei da França, Clovis I, ele se converteu, por influência de sua esposa Clotilde, ele se converteu à fé cristã. E ao se converter, isso trouxe já trouxe muitas facilidades, e ao mesmo tempo iniciou um ambiente de provações que haveriam de se intensificar a partir de 538. Digamos que isso colabora. Para o surgimento de um sistema de falsa adoração, ou a perpetuação desse sistema, por assim dizer, né? A união da igreja como entidade religiosa, e o Estado na figura do próprio Clovis, que se converte ao cristianismo. Isso mesmo, pastor? Isso mesmo, isso é um marco inicial. E agora vem o marco final, que está no verso 12, quando ele diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Feliz. Pois é, ele chama de feliz. Por que feliz? Aí tem uma coisa interessante, porque se a gente pegar
de 508 e a gente colocar 1335 dias, vai dar justamente onde? Quando? Vai dar justamente em 1843. O que acontece em 1843? O movimento milerita começa a divulgar, falar, dizer, anunciar para as pessoas. Há um despertamento na América do Norte para o estudo em vários lugares, estudando a Bíblia, buscando o Senhor e desejosos de conhecer mais sobre as profecias de Daniel. E esse despertamento é marcado aqui, bem-aventurado, ou seja, feliz é esse povo que vai conhecer, que vai despertar, que vai estudar, ou seja, eles vão romper o selo, eles vão perceber que eles são bem-aventurados, são benditos perante Deus por conhecer as maravilhas do Senhor. Aí, seguindo o verso 12, após Cristo falar desse grupo de pessoas que seria bem-aventurados por chegar a esse tempo de restauração das verdades bíblicas e de restauração da mensagem do breve retorno do Senhor Jesus, o Salvador desse povo. No verso 13, Miguel fala agora para Daniel e diz assim: tu, porém, porque Daniel estava angustiado, querendo saber quando aconteceriam essas coisas, angustiado como aconteceria, de qual maneira. E Cristo dá um consolo aqui a Daniel. Ele diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Pastor, porém segue tu o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias, existem aqui dois fins, né? O fim da vida de Daniel. Daniel sabia que sua vida ia ter um fim, mas Cristo aponta para o fim dos dias. E nesse período do fim dos dias, ele, Daniel, se levantaria para receber a herança dele. E Daniel, ele morre com essa esperança, nós temos certeza disso. E aqui, Cristo já sela Daniel para a eternidade, dá a Daniel a certeza de que ele vai receber a herança dele. Que privilégio Daniel teve. E, assim como Daniel teve a certeza de que ele tinha o nome dele inscrito no livro da vida, o Nivan Ferreira, o nosso irmão aqui do distrito da igreja do Clima Bom 3, ancião da nossa igreja do Clima Bom 3, ele quer saber, pastor, quais são as pessoas que terão o seu nome inscrito no livro da vida. A exemplo de Daniel, nós já podemos ter aí, né, uma ideia de quem serão essas pessoas, mas comente para mim, para a gente que está aqui, o pessoal do estúdio, para os irmãos que estão em casa. Quem são as pessoas que terão o seu nome inscrito no livro da vida? Interessante isso aqui, porque ele fala para Daniel aquilo que fala para mim e para você. A palavra de Deus faz questão de dizer: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas a palavra de Deus também diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a tua aceitação, a minha aceitação, a fé em Jesus, colocarmos Ele como prioridade em nossa vida, é também demonstrada através de nossa perseverança diária, em crer nele e até o fim de nossa vida, continuarmos crendo nele e andando nos seus caminhos, ter esperança em Deus, de que Ele está no controle dessa história, e da mesma forma como Ele nos buscou, nos alcançou através de sua graça, Ele deseja cuidar de nós, porque a sua graça cuidará e nos manterá. A palavra de Deus nos diz claramente que o justo viverá pela fé. Então é necessário que a gente viva pela fé, ande com o Senhor e tenha a nossa fé alicerçada naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Pastor, eu quero aqui pedir ao senhor e aos irmãos de casa que abram as suas Bíblias em Romanos, o capítulo 8, o verso 18. Eu quero ler aqui com vocês essas palavras e já quero fazer a nossa última pergunta dessa manhã, desse momento, já também aproveitando para agradecer a você que enviou sua pergunta e participou junto com a gente. Eu quero ler essas palavras porque elas nos trazem também esperança. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pastor, nós lemos no verso 13 do capítulo 12 de Daniel, que Daniel, no fim dos dias,
se levantaria, assim como Miguel se levantou no início do capítulo, mas ele se levantaria para receber uma herança, a sua herança. E nós lemos nesse verso que nós receberemos uma glória incomparável, que não se compara nem a sofrimentos do tempo presente, tampouco do tempo que está por vir, né? Na nossa história. Pastor, que herança é essa? Que herança Daniel morreu sabendo que ia receber, e nós precisamos ter certeza que receberemos, como Daniel teve, e dar norte para nós vivermos no caos do mundo, na perplexidade da história desse mundo. Qual é essa herança? Quando Paulo escreve aos irmãos de Roma e menciona isso daqui, falando para eles que eles deveriam confiar nele, porque nada será comparado com a glória que há de ser revelada, ele faz questão de dizer isso porque sabe que aquilo que Deus tem preparado para o ser humano é aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem passou pela mente humana. São as coisas extraordinárias que Deus já começa a fazer em nossa vida agora e continuará a fazer e fará de forma infinita quando Ele voltar. A Amém. Bíblia nos diz que Ele está preparando um lugar para mim, para você, para todos nós. Amém, eu creio. E o Senhor deseja que a gente se prepare para isso. Mantenhamos os nossos olhos fixos no Senhor. Não nas perplexidades desse mundo, não nas epidemias desse mundo, mas os olhos fixos no Senhor. Continue firme, meu irmão, orando ao Senhor. Chame sua família para orar ao Senhor e vamos, em nome de Jesus, nos preparar, porque Ele cedo vem. Nós vamos ter um louvor agora que será entoado ao Senhor e eu quero chamar a nossa querida Lília, que vai oferecer ao Senhor esse louvor. Terminando esse louvor, nós estaremos encerrando a transmissão e agradecemos já a você que já está conosco durante todo esse período e convidamos a você para acessar o Adventistas Nordeste, tá bom? Nós vamos passar algumas fotos, mas você já pode ir acessando o Adventistas Nordeste para acompanhar a transmissão diretamente da União Nordeste Brasileira, ali com o sermão do pastor Moisés Moacir. Acompanhe então esse louvor final. Se você souber, cante também da sua casa aí. Na cidade do Mestre
Posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, quero agradecer porque você decidiu estar conectado conosco aqui. Eu quero dizer para você que nós temos uma equipe que trabalhou incessantemente para que isso pudesse acontecer. E eu gostaria muito de poder convidar você para conhecer a nossa equipe aqui. Deixa eu mostrar aqui, você que está nos acompanhando no Instagram, conheça aqui a nossa equipe, pode vir a turma aí. Quero agradecer a equipe aqui, deixa-me ver, William, Matheus, Nicolas, Eduardo, Lilian, Fernando, Tamires, meu querido Erinho, Kikio, Joabe, obrigado a essa turma aí que está nos acompanhando. Muito bom poder contar com vocês. Eu acho que dá para vocês verem aí. Obrigado aí a essa equipe maravilhosa. Deus seja louvado. Muito bom. Aconteceu porque a gente esteve unido, todo mundo junto aqui, tá bom? Então continue aí adorando a Deus em nome de Jesus com sua família. Vamos orar então? Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que nos concedeu de poder te adorar, louvar o teu nome, estarmos juntos glorificando a ti. E nesse momento, Senhor, pedimos de modo muito especial, Pai, continua, meu Deus, cuidando de teu povo, dando esperança para o teu povo, a fim de que teu povo continue focado em ti. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Um abraço.